Sabe aquele livro que mexe com a gente? Estrelas Tortas é um desses, né? Ele nos faz olhar bem de perto para os sentimentos e as vidas dos personagens. E hoje a gente vai fazer algo bem parecido, só que com as palavras que contam essa história. Bora descobrir os segredos que elas escondem? Para quem ainda não conhece, a obra do Valcir Carrasco nos apresenta a Marcela. A vida dela vira de cabeça para baixo depois de um acidente. E o mais interessante é que a gente acompanha essa jornada não só pelos olhos dela, mas de todo mundo ao redor. Isso dá uma visão super completa e, claro, muito emocionante. E a história já começa com um verdadeiro soco no estômago, com essa frase aí, forte, direta. É a notícia que o Gui, irmão da Marcela, recebe, é o ponto de partida para toda a transformação na vida daquela família. Uma frase, nossa, com um peso gigantesco. Ok, mas aí fica a pergunta. O que a história de uma família tem a ver com gramática? Com a estrutura das palavras? Pode parecer meio estranho, mas tem tudo a ver. Pensa comigo. Do mesmo jeito que as pessoas se unem, se apoiam ou se distanciam no livro, as letras e os sons fazem exatamente a mesma coisa dentro das palavras. Então, para a gente começar a desvendar isso, vamos fazer como o livro, olhar os pedacinhos que formam o todo. E o primeiro passo é entender o básico de tudo, as sílabas. Pensa nas sílabas como se fossem os tijolos de uma construção. Cada palavra que a gente fala é feita desses pequenos impulsos de voz. Elas são, literalmente, os blocos que constroem a nossa comunicação. É a base para tudo que a gente vai ver aqui. Vamos pegar o nome da nossa protagonista, a Marcela. Fica bem fácil de ver, olha só. A gente fala Mar-ce-la. São 3 impulsos, certo? Portanto, 3 sílabas. Simples assim. E essa lógica funciona para qualquer palavra, não importa o tamanho. Olha só essa aqui, que é super importante na história. Fisioterapia. Vamos lá? Fi-si-o-te-ra-pi-a. 7 sílabas. Mesmo numa palavra mais complexa, a regra é a mesma. É só seguir os impulsos da voz. Certo, sílabas. Entendido. Agora a coisa fica mais legal. A gente vai investigar o que acontece quando as vogais se encontram. E é aqui que a gente começa a ver como esses encontros são parecidos com os relacionamentos dos personagens. O primeiro tipo de encontro é o hiato. Nele, as vogais estão ali uma do lado da outra na palavra escrita, mas na hora de separar as sílabas, na fala, cada uma vai para um lado. É como um momento de separação, de independência, talvez como a própria Marcela se sentiu em algumas fases da história dela. Essa passagem do livro descreve o momento do acidente. É uma cena de ruptura, de separação muito violenta. Dá para sentir o impacto só de ler as palavras, não é? Agora, vamos analisar a palavra saída. Percebe como, ao separar as sílabas, o A e o I se separam? Fica sa-i-da. Elas estavam juntas na escrita, mas se tornam independentes na pronúncia, cada uma na sua sílaba. Isso é o hiato em ação. Bom, se o hiato é separação, o ditongo é o contrário, é a união. Aqui, os sons das vogais ficam grudados, inseparáveis na mesma sílaba. Dá para pensar nisso como um símbolo da amizade e do apoio que a Marcela encontra na jornada dela. Essa frase é lá do comecinho do livro e descreve um momento em família, de união, antes de tudo acontecer. E não por acaso ela tá cheia de exemplos de ditongos, que reforçam exatamente esse sentimento. Palavras como mãe ou pai, que são tão importantes na história, são exemplos perfeitos. O som de an e de ai é pronunciado em um único impulso de voz, de uma vez só. As vogais ficam juntas. É literalmente o som da conexão. Então, para deixar tudo bem claro, olha só a diferença. No hiato, como em saúde, as vogais se separam em sílabas diferentes. Já no ditongo, como em caixa, elas ficam juntas. É isso, separação contra união. Tá, a gente já viu o que acontece com 2 vogais. Mas e se forem 3 juntas? Aí temos o tritongo. Pensa no tritongo como a turma, a galera reunida. São 3 sons de vogais que ficam ali, juntinhos, inseparáveis na mesma sílaba. Como os amigos da Marcela na garagem, dando aquela força. Essa frase é o coração do livro. É a ideia central da história. E, por uma feliz coincidência, ela traz um exemplo perfeito de tritongo para a gente analisar. A palavra é iguais. Repara no som uai. Ele sai de uma vez só, num único impulso. É uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, todas ali, formando uma unidade sonora bem forte. Isso é um tritongo. Beleza? A gente já viu as peças do quebra-cabeça separadas.
sílabas, hiatos, ditongos e tritongos. Agora chegou a hora de juntar tudo e ver como esses elementos todos funcionam na prática, numa frase completa da história. Essa é uma reflexão do Gui, já perto do final do livro. É uma frase poderosa. E o mais fascinante é que, gramaticalmente, ela é um prato cheio. A gente vê a união dos ditongos em mais, foi, coisas e boas, mas ao mesmo tempo tem a separação de um hiato bem ali na palavra cheia. E aqui está o pulo do gato. Na língua, assim como na vida, união e separação não são coisas isoladas. Elas convivem na mesma frase. Em che e ei, as vogais se separam, formando um hiato. Já em mais e coisas, elas se unem, formando ditongos. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, refletindo a complexidade da própria história. E chegamos à frase que dá nome ao livro. Ela amarra toda a mensagem principal. A perspectiva muda tudo. O que de longe parece perfeito, quando a gente olha de perto, revela todas as suas complexidades, suas imperfeições, suas imperfeições. Fica aqui essa reflexão final. Se olhar de perto já muda a forma como a gente vê uma simples palavra. O que mais pode mudar quando a gente começa a olhar as pessoas e o mundo com mais atenção? No fim, a lição de Estrelas Tortas e a da gramática é a mesma. Sempre vale a pena olhar mais de perto.